Fala pessoal do Podcast Mão, dia cheio de notícias no Esporte Clube Corinthians Paulista, hein? No dia 27 de dezembro de 2024, uma sexta-feira. Aliás, sexta-feira parece que tem alguma coisa com o Corinthians, né? Toda sexta-feira tem notícia importante do Timão. Vamos lá. Primeiro, Pogba. Já vou começar falando que do vídeo que eu gravei ontem, quinta-feira, para hoje, não aconteceu nada, tá? Então não vou enganar ninguém, ficar inventando um monte de coisa. Não aconteceu nada de ontem para hoje, não mudou nada. O Corinthians não fez nenhuma proposta ainda ao Pogba, porque não achou ainda nenhuma empresa parceira para completar o salário do jogador. Ponto final. Sobre Pogba, é isso. Vamos ao Fagner. Lateral direito Fagner, que está no Corinthians desde 2006. Não é a primeira passagem do Fagner pelo Corinthians, né? Ele foi formado no Corinthians, foi para o futebol alemão, voltou para o Brasil, para o Vasco da Gama, voltou para o Corinthians. Para mim, durante 5 anos seguidos, ele foi o maior lateral direito do Brasil, 15, 16, 17, 18 e 19. Para mim, nesses anos, ele foi o melhor e maior lateral direito do Brasil, não à toa foi para a Copa de 2018 com o Tite na Rússia, né? Jogou, inclusive chegou a jogar a partida contra a Bélgica. Enfim, o Fagner, o meu colega e amigo Samuel Venâncio, que conhece tudo do Cruzeiro lá de Belo Horizonte, deu a informação checada depois por todos os colegas, inclusive por mim, que o lateral direito Fagner está acertando a sua ida ao Cruzeiro, está arrumando as malas para deixar o Corinthians. Não definitivamente. Ele estendeu o contrato com o Corinthians quando o Cássio saiu, na época, um pouquinho depois que o Cássio saiu, na metade do ano, eu ia falar do ano passado, já estou em 2025, desse ano, 2024, um pouquinho depois que o Cássio saiu, o Paulinho também saiu, o Cássio acertou. O contrato dele terminava agora em dezembro, dia 31 de dezembro agora. O Fagner acertou uma extensão de contrato por 2 anos com o Corinthians, 2025, 2026. Então o contrato dele com o Corinthians vale e não vai mudar, vai continuar assim, vale até dia 31 de dezembro de 2026. Ele está acertando um empréstimo por uma temporada ao Cruzeiro. Então ele vai ficar no Cruzeiro até dezembro de 2025. Hoje o Fagner é reserva do Mateuzinho no Corinthians, mas na minha opinião, vocês podem discordar e deixa aí nos comentários, um bom reserva. Se o Mateuzinho é suspenso, se machuca, enfim, você tem um jogador experiente na reserva. Abaixo do Fagner está o Léo Maná, que pode ser um ótimo jogador, mas é um garoto ainda sem tanta experiência assim. A não ser que o Corinthians contrate um jogador, que não é o que parece, né? Pelo menos até agora, Corinthians, pelo que eu ouço de nomes especulados no Corinthians, não ouço nomes de laterais direitos, enfim, a não ser que o Corinthians traga um jogador, seja uma surpresa para todos, inclusive para mim, o Corinthians vai ficar com o Mateuzinho e com o Léo Maná para essa posição. Então, o Fagner indo para o Cruzeiro. Sobre a questão salarial, ainda está sendo discutida, pelo menos foi a informação passada a mim. Tem colegas falando que o Corinthians vai pagar o salário do Fagner, tem colegas falando que o Corinthians vai pagar parte do salário do Fagner, tem colegas falando que o Corinthians não vai pagar o salário do Fagner. Para mim, me passaram que ainda está sendo discutido. Talvez por isso os colegas estão com informações diferentes, porque às vezes o Cruzeiro quer uma coisa, o Corinthians quer outra, enfim. Aí, dependendo da fonte que você consultar, a pessoa te passa uma informação diferente, né? Mas, com certeza, mais pra frente a gente vai saber dessa informação. Fagner vai fazer exames médicos, então, e assinar com o Cruzeiro por uma temporada. Eu peguei os números aqui, ó. Fagner no Corinthians, 578 jogos, 544 como titular. 5 títulos. Paulista de 19, Paulista de 18, Paulista de 17, Brasileiro de 17 e Brasileiro de 2015. Então, 5 títulos conquistados pelo Fagner no Corinthians, mas ele não joga bem, né? Vamos ser honestos, há muito tempo está com problemas físicos, tanto que perdeu a posição para o Mateuzinho no Campeonato Brasileiro. E eu estou aqui aberto com
Eu estou aberto. Estou com o site do jornal O Povo aberto. Deixa eu ver quem assina a matéria. Matheus Moura é o jornalista. Eu não tenho essa informação, por isso estou dando crédito, como eu sempre faço. É o jornalista que assina a matéria, dizendo que Pedro Henrique está sendo ventilado no Ceará, que existem conversas em andamento para o jogador de 34 anos que tem contrato com o Corinthians até o final de 2025. Aí seria uma ida definitiva, né? Pedro Henrique, que não tem espaço no Corinthians, é o terceiro, quarto reserva, jogou muito pouco, fez 2 gols só desde que chegou ao Corinthians, foi contratado lá do Internacional. O Pedro Henrique não deu certo no Corinthians, dá pra gente falar que não deu certo. Então o Corinthians não vai se esforçar para segurar o jogador se o Ceará quiser comprar, mas é lógico que vai ter que pagar uma grana, além do Corinthians baixar a folha salarial. Aliás, esqueci de falar sobre o Fagner, né? O Corinthians, na previsão orçamentária para 2025, colocou ali uma diminuição muito grande na folha salarial. Uma diminuição grande na folha salarial. O Corinthians tem que reduzir mais ou menos 4 milhões de reais por mês na folha salarial. Saindo o Fagner, já dá uma bela diminuída. Saindo o Pedro Henrique, já dá outra bela diminuída. Então, o Corinthians tentando diminuir a folha salarial com a saída desses atletas. E, por último, o meu amigo Kaique Silva, da Rádio Transamérica, deu a informação de que o Rony, que estava emprestado ao Atlético Goianiense, voltaria ao Corinthians, tem contrato com o Corinthians até o final desta temporada, até o final de 2015, está negociando com o Mirassol, está muito próximo de jogar o Campeonato Paulista pelo Mirassol. O Rony, que joga numa posição em que há muitos outros jogadores, né? Então, com certeza, ele seria pouquíssimo utilizado no Corinthians se ele se apresentasse nessa equipe, nesse time do Corinthians, porque para a primeira posição ali você tem o Martinez, você tem o Ranieri, você tem o Charles, que pode jogar por ali, até o André Carrillo pode jogar por ali, enfim, você tem vários jogadores, o Rian, que vai voltar, né, estava machucado também por ali, então o Rony não teria espaço no Corinthians. Então, Fagner, empréstimo para o Cruzeiro, Pedro Henrique sendo negociado com o Ceará, e o Rony indo para o Mirassol. É a barca de saída do Corinthians, a gente falava sobre isso no final do ano, nas lives do podcast Timão. Ainda tem o Hugo, ainda tem o Pedro Raul. O Corinthians vai tentar negociar esses jogadores que não são utilizados para abrir espaço na folha salarial, até para a chegada de novos jogadores para a temporada 2025. Como eu disse, 3 ou 4 jogadores que podem chegar, reforços pontuais. Aqueles reforços para completarem o elenco. Nenhum nome absurdo está sendo ventilado nesse momento no Corinthians. Reforços como aqueles que vieram no meio do ano, Charles, o André Ramalho, o próprio Carrillo, enfim, reforços que chegam para acrescentarem ao elenco. Então o Corinthians querendo diminuir a folha salarial para poder contratar esses jogadores. Sexta-feira, com muita notícia no Corinthians, e no final de semana tem mais. Um abraço a todos, obrigado aí pela audiência no podcast Timão, e vai Corinthians!